Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como anda a preparação para o concurso da PM Sergipe? Hoje nós vamos bater um papinho aqui a respeito desse concurso, a respeito de estratégias de estudo para que você possa largar na frente da sua concorrência, né? E conseguir aí assimilar melhor todo o conteúdo que vai cair na sua prova e acertar o máximo, se possível, até todas as questões, né? Acertar o máximo de questões possível, se possível, até todas, né? E existem vários fatores que influenciam, né, o seu ambiente, as suas condições de estudo, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então veja bem, o que que a gente fala aqui de início, né? Que preparar-se para o concurso da Polícia Militar de Sergipe requer uma estratégia clara e organizada. E este guia, que é o que nós vamos apresentar aqui agora, ele vai te trazer passos fundamentais para iniciar seus estudos de forma eficiente. Então, né, esse recado aqui é principalmente para quem está iniciando os estudos, não sabe por onde começar, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, veja bem, compreendendo o edital, faça uma leitura atenta. Eu sempre falo isso nas minhas lives, nas minhas aulas aqui. Pessoal, quem não consegue separar um tempo para ler o edital porque acha que é uma leitura muito grande e cansativa, não vai conseguir estudar. Se ele está achando ruim ler o edital, imagina ler outras coisas, ler conteúdo que ele vai precisar guardar, ele vai precisar assimilar para responder uma prova depois, né? Então, assim, nós, né, no canal aqui do YouTube, né, no HD Cursos, nós soltamos às vezes Reels aqui, né, respostas rápidas a respeito de questões que vocês levantam, que sim, são atalhos para vocês, mas fazer, né, uma leitura do edital, né, sem precisar ficar. Porque, por exemplo, às vezes você está lá num grupo de estudo e aí a pessoa está lá há 2 meses, a gente está mandando questão, a pessoa está respondendo, e ela está ali, não, estou estudando, estou focado e tal. Aí de repente ela aparece, gente. Eu não sabia não, o limite de idade desse concurso é 30 anos, eu tenho 33. Aí fala, ô moça, ô moço, é isso mesmo, no edital tá falando. Ah, não, não li o edital não. Então, gente, às vezes você pode estar perdendo tempo da sua vida por não conhecer a prova que você vai fazer, tá? Então, leitura atenta do edital, né? O edital ele contém todas, absolutamente todas as informações necessárias sobre o concurso, tá? E é muito triste para nós professores quando nós vemos alguém que está fazendo pergunta básica, né? Que se ela tivesse feito uma leitura superficial do edital, ela já teria acesso. E aí você fala, poxa vida, essa pessoa não deu conta de dedicar um tempinho ali para ler o edital, como será que não estão os estudos dela, né? Então, leitura atenta do edital. Aí sim, o que nos leva a anotações importantes, que aí você faz um resumo com os pontos cruciais do edital. Porque pensa bem, às vezes você tem um edital de 60, 70 páginas. E aí você vai ler ele atentamente, como nós falamos aqui, né? Só que nessa leitura que você faz, você identifica ali que tem 2 ou 3 páginas falando a respeito de inscrição para da forma para inscrição de candidatos portadores de deficiência, ou 2, 3, 4 páginas falando a respeito de isenção de taxa de inscrição para doador de medula, doador de sangue, coisa que às vezes você nunca fez na vida, né? Então, se às vezes você tem que voltar no edital para pegar uma informação importante, ter que passar por essas coisas que não te interessam, né, acaba te fazendo perder tempo também. Então, fez a primeira leitura, anota ali as coisas importantes, faz como se fosse o seu próprio edital, no seu edital verticalizado ali, para que você não perca tempo, né, com coisas que não vão te acrescentar. E, por último, não menos importante, conteúdo programático, né? Identifique as matérias que serão cobradas na prova. Eu costumo, depois de ler o edital, imprimir as páginas que vem ali de conteúdo programático em provas que eu fiz, né? Em provas que eu ainda faço, tá? Para que, se eu precisar, eu tô com aquilo ali na mão, né? Hoje nós aqui disponibilizamos para vocês o edital verticalizado, que ajuda muito, mas se tiver condição de imprimir também o edital verticalizado, faça isso, tá? Escolhendo o local do estudo. Ambiente tranquilo, gente, né? É quase que óbvio, mas às vezes a gente precisa falar. A pessoa, não, eu tô num local silencioso, professor, lá não faz barulho nenhum. Tá, e por que que você não tá conseguindo concentrar? Ah, não, porque tem uma janela muito grande lá, é bem iluminado até, né? Que é a segunda dica que tem aqui. Só que aí, no horário que eu estudo, horário da tarde, é a hora que o sol bate lá, você não vai se concentrar nada. Ah, professor, é silencioso, mas fica uma luz piscando lá. E a respeito de barulho, não tem nem o que falar, né? Não tem como te ajudar. Então, escolha um local silencioso e livre de distrações, né? Ah, professor, eu estudo lá, é silencioso, é iluminação adequada, mas toda hora que chega uma mensagem no celular que tá longe, ele vibra lá e aí, opa, o que que tá acontecendo? Não adianta, né?
E material organizado, né? Mantenha seus livros e apostilas de fácil acesso. Não adianta você, às vezes, não, eu vou estudar lá na biblioteca, né, da cidade, que tem um espaço legal, bacana, silencioso, boa iluminação, ninguém vai me atrapalhar lá, o silêncio lá é obrigatório. Aí você chega lá e fala, ué, cadê a apostila que eu estava usando que não está aqui? Cadê aquele material de PDF que eu imprimi e que não está aqui? Então tenha tudo de fácil acesso para você. Aí, ó, organizando o horário de estudo, né? Aqui a primeira dica é que você, na possibilidade, defina um horário fixo, né? Estabeleça um horário consistente para estudar todos os dias. Veja bem, aqui às vezes vai ser necessário você flexibilizar as coisas. Por exemplo, eu, policial militar, eu trabalho em escalas diferentes. Eu trabalho de dia e de noite. Então vai ter hora aí que vai ter dias que eu não vou conseguir estudar só de dia ou estudar só à noite, só à tarde, enfim, né? Às vezes você vai precisar se adaptar. Agora, se você não precisa, se você tem aí uma semana bastante regular, uma rotina bem estabelecida, torne o estudo também uma rotina, tá? Coloque o horário de início, horário de fim, faça um compromisso, tá? Porque isso gera a sensação de compromisso. Não fica aquela ideia de que você pode ou não pode fazer aquilo. Vira uma obrigação. Você tem que fazer aquilo, você tem que estudar. Então, defina um horário fixo, né? Distribuição de matérias. Planeje estudar 3 disciplinas por dia. Isso aqui é um erro que muita gente novata comete, tá? Então, vem lá o conteúdo programático. Aí vem quase uma página lá, por exemplo, de direito constitucional. O que o cara quer fazer? Ele quer estudar direito constitucional de ponta a ponta. Aí passa lá, às vezes, 3 semanas estudando direito constitucional. A, a cabeça do cara não aguenta. Então, ó, tenta estudar 3 disciplinas por dia. Ah, não, eu vou. Eu consigo com 2, professor. Pode ser? Pode, mas não evita essa questão de focar numa disciplina só, querer esgotar ela, tá? É muito. Você não vê profissionais experientes aí no ramo dos estudos, no ramo dos concursos, ou de estudo para qualquer coisa, recomendar nunca, né? Que se estude se esgote uma disciplina primeiro para depois começar outra e depois outra, tá? Então faça essa questão de mesclar disciplinas, né? E você vai priorizar também aqui, ó, começar pelas mais difíceis ou com maior peso na prova, né? Não adianta você às vezes ter lá uma disciplina, né, que a pontuação dela é peso 1 para sua prova, que vai ter 3 questões cobrando dela, sendo que você tem lá um conteúdo que é peso 3 e vai ter 15 questões cobrando. Você precisa priorizar aquilo que realmente vai ser mais importante para você naquele momento, né? Vai ser mais necessário para que você saia na frente dos seus concorrentes. Então faça isso, priorize disciplinas de acordo com a complexidade e de acordo com a importância para a prova, né? Olha só essa dica, começando por português, ó. Português é uma disciplina básica em praticamente todos os concursos, tá? Então, como é uma coisa que quase que 100% das vezes vai cair na sua prova, você precisa saber português, né? Você não pode negligenciar, né? Imagina só, se você faz uma prova para os Correios, por exemplo, né? Que é um edital que o pessoal está esperando aí, né? E que às vezes vai cair lá raciocínio lógico e vai cair português. Aí você faz uma prova para a Polícia Militar que vai cair noções de direito, mas também vai cair português. Se você negligencia português para as duas provas, você não passa nenhuma nem na outra. Então, priorizam. A português é uma disciplina básica em praticamente todos os concursos. Você precisa estar atento, até porque isso vai facilitar você responder qualquer outra questão, né, gente? Noção básica de português. Aí, ó, pegando o gancho aí, né, da dica 1, leitura e interpretação, né? Dedique-se à leitura e interpretação de textos variados. Pessoal, chamar atenção para isso aqui, pela minha experiência, tá? Eu sempre tive facilidade em redação para prova, tá? A prova que eu passei para o cargo que eu estou hoje aqui, policial militar em Minas Gerais, em 2017, quando eu fiz ela, eu tirei 93 pontos de 100. E aí muita gente fala, nossa, sensacional, né? Por onde que você estudou redação? Com quem que você estudou? Eu nunca estudei redação na minha vida que não fosse ali da escola, né? Do terceiro ano, ali o pré-vestibular, né? Então, assim, por que isso? Facilidade com questão de leitura, de interpretação. Ah, professor, por que que você tem tanta facilidade com escrever palavra sem erro de português? Tem facilidade para escrever palavra com acentuação correta? Enfim, né, com a grafia correta. Por quê? É porque você conhece muita regra de gramática? Não, gente, não é por isso. É porque eu vejo uma palavra, eu vejo, por exemplo, vamos falar aqui, eu vejo quiser, né? Ah, se eu quiser. Eu vejo quiser com Z,
E eu acho que aquilo esteticamente não está se encaixando. Por quê? Porque eu me habituei tanto a ler as palavras que você vê aquela imagem e você fala, opa, isso aqui está errado. É quase como decorar a imagem da palavra. Não sei se vocês conseguem entender do que eu estou falando. A outra palavra, que às vezes você vê o pessoal escrever muito errado. Ah, vamos falar de duas aí. Com certeza, que às vezes o pessoal escreve junto, com N no meio e tal. Ah, professor, explica por que que com certeza. Gente, não é questão de você explicar por que que com certeza é separado ou por que que é junto. Mas você, isso é um atalho que você pega, né? Você olhar para uma palavra, independente de conhecer ou não conhecer a regra gramatical que se aplica ali, você falar, opa, essa imagem não se encaixa a essa palavra. Então, leitura e interpretação de texto é o que vai te levar a isso, tá? Você lê textos variados, né? Se familiarizar com palavras vai te fazer largar na frente aí também, né? E gramática e ortografia, sim, é necessário, porque tem coisa que você não consegue driblar só na questão de conhecer palavras, né? Conhecer a grafia de palavras, né? Então, treine as regras gramaticais e ortográficas regularmente. Direito constitucional, né? Isso aqui é importante porque tem gente que nunca viu direito constitucional, saiu do ensino médio agora, né? Então, princípios fundamentais. Comece pelos princípios fundamentais, frequentemente cobrado nas provas, né? Eu falo muito isso aqui também, né? Que tem temas que não vai escapar da sua prova, né? Se você vai fazer uma prova para carreira policial, como é o caso aí da Polícia Militar de Sergipe, né? É muito mais fácil o examinador ali, ele cobrar na sua prova o artigo 144 da Constituição que trata de segurança pública, do que ele falar, por exemplo, dos direitos políticos, né? Então, você tem que estar na ponta da língua com coisas que são familiares à sua prova, né? Se você vai fazer uma prova para a área da saúde e vai ter direito constitucional nela, é muito mais provável que se cobre questões relacionadas aos direitos da saúde da pessoa. Então, atentem-se para isso também, né? Então tem a dica aqui: comece pelos princípios fundamentais, frequentemente cobrados, estude os direitos e garantias fundamentais, que é a base dessa disciplina, o famoso artigo 5º, né? Não podemos deixar, né, de ser familiarizados com o artigo 5º da Constituição, o artigo mais importante do texto constitucional, né? E utilize materiais atualizados e pratique com questões de concursos anteriores, né? Praticando questões você aprende coisa que você ainda não leu, né? Por exemplo, se você não estudou ainda o artigo 5º, e aí você se depara com uma questão lá na internet, lá, que fala que a casa é asilo. Complete o texto constitucional. A casa é asilo. Aí tem lá, violável, podendo o agente de segurança pública entrar a hora que quiser. A casa é asilo inviolável, não podendo ninguém nela entrar e aí tá. Aí você nunca viu esse assunto, de repente você vê lá o gabarito, não, a casa é asilo inviolável, não podendo ninguém nela entrar, salvo por com mandado judicial, né, ou em flagrante delito, ou para socorrer alguém, enfim, o texto lá é mais ou menos isso, né? Então ali você responde, você fala, poxa, eu não sabia disso, mas a partir dali você já começa a saber o quê? A princípio, que a casa é asilo inviolável, entendeu? Essa questão você já matou mesmo sem ter estudado o assunto, tá? E a partir daí, então, com questões você consegue assimilar coisas que você ainda não viu. Mantenha consistência. Como eu falei, faça do estudo uma obrigação, né? Não uma opção. Então, rotina diária. Mantenha uma rotina de estudos consistente todos os dias. Revise o conteúdo estudado regularmente para melhor fixação. E ajuste o seu planejamento conforme necessário para otimizar os estudos, né? Isso aqui vai ter tanto para otimizar, né, para poder às vezes você administrar o seu tempo aí melhor, quanto se por algum acaso também você tiver um prejuízo no seu tempo disponível, né? Suponha que você está aí estudando para sua prova e dispõe de 5 horas diárias. Você está lá estudando 5 horas diárias, 5 horas diárias. De repente você arruma um serviço aí, um biquinho. Não, eu vou trabalhar nisso aqui para poder pegar uma grana aí para poder pagar meu curso lá do HD Cursos, né? E aí ficar mais fácil eu ter acesso a um conteúdo de excelência, né? Opa, só que agora eu vou trabalhar lá, vai ser 1 hora e meia. Então eu não tenho mais 5 horas disponível, eu tenho 3 horas e meia. Aí você vai ter que readministrar esse tempo, né? Então tudo isso tem a ver, tá? Monitorando o progresso, né? Realize simulados regularmente. Não adianta você é, estudar o conteúdo, assimilar ali, fazer questões ali no meio, mas na hora de realizar uma prova de verdade você não consegue, você não administra bem o tempo, você
tem dificuldade, se cansa fazendo uma questão atrás da outra. Então, faça simulado para você ter uma noção do que é a prova. Como falamos, né? Pratique com questões de concursos passados e foque nas áreas que precisam de mais atenção, né? Quando eu fiz a minha live aqui de direito administrativo, eu falei que eu demorei muito para conseguir assimilar direito administrativo, né? Era uma área que eu sempre tive dificuldade. Então, era uma área que eu precisava dar atenção. Então, foque nas áreas que precisam mais atenção, tá? Pessoal, essa semana, né, aí passada aí a metade do mês de agosto, né, houve a confirmação, né, a autorização oficial, né, por parte do governador de que o concurso será realizado. Então, o edital no final de setembro. E pessoal, tá aqui, ó, garanta a sua vaga. Como que você vai fazer isso? Você vai garantir a sua vaga aqui com o HD Curso. Ah, professor, como assim? Vocês vendem vaga? Não é isso. Nós vendemos o curso. E o nosso curso ele te leva à aprovação. Você está vendo aqui, ó? Então, aqui, ó. 500 aprovados. Ah, onde foi isso, professor? Mais de 500 aprovados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Ou seja, o nosso conteúdo te leva à aprovação, tá? Então, garanta sua vaga adquirindo o nosso curso, adquirindo material de excelência com profissionais capacitados para poder te mostrar o caminho das pedras aí para você vencer a banca, vencer a sua concorrência e ser aprovado na Polícia Militar de Sergipe. Lá no HD Curso, onde vocês estão vendo aqui, ó, tem curso para carreiras policiais, curso para guardas municipais, aí Rio Largo, Maceió, e outros cursos aí como os Correios também que já está disponíveis lá, dentre outros. Pessoal, esteja com a gente para que a sua aprovação aconteça. Se inscreva no nosso canal, porque como nós falamos, tá? Embora seja muito importante você ler o edital, aqui nós soltamos informação todo dia, toda hora, tá? Saiu, por exemplo, saiu o edital, né, da Polícia Militar de Sergipe. Você vai receber um sinalzinho lá, ó, se você for inscrito e ativar o sininho, ó. Edital saiu, professor Hugo Dias, ele vai estar lá falando, ó, pessoal, saiu o edital, né? Inscrição do dia X ao dia X e prova no dia tal. Você já vai ter ali a informação básica que você precisa e o resto cola com a gente que é sucesso, tá? Videoaulas, lives, tá? Tudo isso você tem aqui no nosso canal para você saber como é que funciona a nossa plataforma, a plataforma que aprova, a plataforma que vende aprovação. Então, pessoal, o recado que eu tinha a respeito da Polícia Militar de Sergipe para vocês era esse, tá? Continue com a gente para que vocês larguem na frente da sua concorrência e sejam preparados da melhor maneira possível. Um abraço, fiquem com Deus e até já.